Uma fina camada de pedra branca esconde lagoas de ácido fervente em vales vulcânicos silenciosos. À primeira vista, o caminhante acredita estar pisando em um platô de sal perfeitamente sólido e frio. No entanto, essa planície mineral esconde um vazio subterrâneo preenchido por vapores corrosivos que dissolvem a rocha de baixo para cima. Este fenômeno ocorre em campos geotérmicos ativos, onde a água subterrânea, aquecida pelo magma profundo, dissolve toneladas de minerais e os transporta para a superfície. Quando essa solução superaquecida atinge o ar frio, os minerais cristalizam rapidamente, formando uma casca rígida conhecida como sinter de sílica. O perigo dessa formação reside na sua arquitetura enganosa. A água ácida que flui por baixo da casca mineral recua ou evapora devido às mudanças de pressão interna, deixando uma laje de pedra suspensa sobre o nada. O solo, que parece rocha maciça, é, na verdade, um teto mineral plano com poucos centímetros de espessura, sustentado apenas pela pressão do vapor que sobe do abismo. Para compreender a fragilidade desse sistema, imagine o peso de um animal de grande porte ou de um explorador equipado atravessando essa planície cinzenta. Sob a sola das botas, o terreno parece firme, emitindo apenas um som oco e abafado a cada passo. A sílica é um isolante térmico extraordinário. Isso significa que a superfície da casca pode registrar uma temperatura amena de 20 graus Celsius, enquanto a escassos 10 centímetros abaixo da pedra, a lama ácida ferve a mais de 120 graus. Essa diferença extrema de temperatura cria um gradiente térmico severo dentro da própria rocha, tensionando suas camadas microscópicas. Sem qualquer aviso visual, como fumaça ou rachaduras prévias, a rocha cede sob a pressão mecânica do peso. O colapso é instantâneo. O pé que rompe a crosta não encontra resistência, afundando diretamente em uma bacia de água saturada com ácido sulfúrico e sílica líquida. O calor latente do vapor acumulado sob a laje impede o resfriamento da água, transformando o colapso em uma armadilha térmica imediata da qual é fisicamente difícil escapar, pois as bordas da ruptura continuam desmoronando sob qualquer tentativa de apoio. O calor extremo e a acidez atacam os materiais em segundos, dissolvendo compostos orgânicos e sintéticos antes que o peso do corpo possa ser redistribuído para uma área mais estável. A formação dessa armadilha geológica obedece a um ciclo químico rigoroso que ocorre nas profundezas da crosta terrestre. A água da chuva penetra por fissuras tectônicas até encontrar rochas aquecidas por câmaras magmáticas. Sob pressões subterrâneas colossais, essa água não ferve, mesmo superando em muito o ponto de ebulição normal de 100 graus Celsius. Em vez disso, ela entra em estado supercrítico, transformando-se em um solvente altamente agressivo, capaz de arrancar o quartzo e a sílica das rochas vulcânicas circundantes. À medida que essa solução superaquecida é forçada a subir pelas fendas de alívio de pressão em direção à superfície, ela encontra zonas de menor compressão e começa a esfriar. A queda rápida de temperatura reduz drasticamente a capacidade da água de manter a sílica dissolvida em seu estado fluido. O mineral começa a se separar do líquido sob a forma de polímeros coloidais, depositando-se nas bordas das aberturas superficiais. Com o passar dos séculos, esses depósitos microscópicos se acumulam horizontalmente, como gelo se expandindo sobre a superfície de um lago no inverno, até que as bordas se encontrem e fechem completamente a abertura em uma laje contínua. Este processo de deposição inverte a nossa percepção comum de como as cavernas e vazios se formam na natureza. Normalmente, a água desgasta a rocha existente para criar um espaço vazio através da erosão mecânica ou química. Aqui, a própria água constrói a rocha que criará o vazio. É um processo de autosselamento mineral. À medida que a casca de sílica se consolida no topo, o vapor ácido que continua subindo das profundezas fica aprisionado.
Esse vapor não consegue escapar pela barreira de pedra recém-formada e começa a condensar em sua face inferior. O condensado resultante, altamente ácido devido à presença de gases de enxofre e cloro, passa a corroer a base da própria laje que o aprisionou. O teto de sílica cresce em espessura pela deposição de novos minerais trazidos pela umidade ascendente na parte superior, mas é simultaneamente devorado por baixo pelo ácido concentrado. O resultado é um equilíbrio dinâmico e precário, onde a solidez da superfície esconde uma estrutura que está constantemente se autodestruindo e se reconstruindo ao mesmo tempo. A fragilidade dessas planícies minerais é amplificada por fatores climáticos externos que desestabilizam essa balança delicada. Durante os períodos de chuvas intensas, a água fria acumulada na superfície penetra pelas microfissuras da crosta de sílica. Esse influxo repentino de água fria provoca um choque térmico violento na pedra quente, gerando microfraturas que enfraquecem a integridade estrutural da laje. Ao mesmo tempo, o peso adicional da água acumulada nas depressões da casca aumenta a carga mecânica sobre o teto suspenso. Se o nível da água subterrânea recuar rapidamente devido a uma queda na pressão do reservatório profundo, o suporte hidráulico que sustentava a laje por baixo desaparece abruptamente. O teto de pedra, agora pesado e fraturado, fica suspenso apenas pela sua própria resistência mecânica residual, tornando-se uma armadilha armada pronta para disparar ao menor impacto mecânico na superfície. Essa dinâmica revela que as planícies de sílica não são apenas acidentes geográficos perigosos, mas componentes ativos de um sistema de regulação de pressão planetária muito maior. Os campos geotérmicos funcionam como as válvulas de escape essenciais de vulcões gigantescos adormecidos. Se a crosta mineral se tornasse perfeitamente sólida, espessa e impermeável, o vapor subterrâneo gerado pelo calor magmático não conseguiria escapar para a atmosfera. A pressão acumularia nas profundezas da Terra a níveis catastróficos. Quando essa resistência limite da rocha é superada, o resultado não é um colapso silencioso, mas uma erupção freática violenta. A água superaquecida mantida sob alta pressão abaixo da crosta se transforma instantaneamente em vapor, expandindo seu volume em mais de 1.600 vezes em uma fração de segundo. Essa expansão súbita despedaça a laje de pedra e projeta toneladas de rocha, lama fervente e ácido a quilômetros de distância, abrindo crateras colossais onde antes havia uma planície cinzenta. A aparente fragilidade da crosta, que cede facilmente sob o peso de um caminhante, é paradoxalmente o mecanismo de segurança que impede que toda a região seja pulverizada por uma explosão termodinâmica devastadora. Essa interdependência entre a fragilidade da superfície e a estabilidade profunda cria um desafio insolúvel para a exploração e mapeamento humano. As ferramentas tecnológicas tradicionais que usamos para garantir a segurança em terrenos hostis falham em mapear esses ambientes com precisão. Os radares de penetração no solo sofrem interferência severa da alta salinidade e umidade condutivas das camadas inferiores, enquanto os sensores térmicos aéreos são enganados pela capacidade de isolamento térmico da sílica seca na superfície. O terreno muda de configuração em escala de dias ou horas, conforme os canais subterrâneos de vapor se entopem com novos minerais e abrem caminho por outras rotas de menor resistência. Uma trilha que se mostrou segura para uma expedição em uma semana pode se transformar em um teto oco e instável na semana seguinte, sem que haja qualquer alteração de cor ou textura visível na paisagem. A superfície dessas zonas extremas permanece como uma fronteira móvel, onde a solidez é uma condição temporária e a medição científica esbarra na constante mutação do subsolo. Ao observarmos essas vastas extensões de pedra branca e fumaça sutil, compreendemos que o planeta opera sob regras de engenharia que desafiam nossa busca por estabilidade.
A crosta de sílica, que cobre os vales térmicos, não é uma rocha comum nascida do resfriamento lento da Terra, mas uma barreira dinâmica tecida pela própria respiração do magma profundo. Ela nos força a redefinir o conceito de solo firme. O que parece ser o chão mais seguro e plano de um vale é, na verdade, a tampa frágil de uma caldeira natural em constante ebulição. Caminhar por essas paisagens nos lembra de que a Terra preserva zonas onde a segurança é uma ilusão física sustentada por um sopro de vapor, e onde o próprio solo sob nossos pés é apenas um estado transitório da matéria que flutua sobre o abismo.